Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, tenho 31 anos e hoje vai ser um vídeo aqui no canal mais diferente, um vídeo assim extra de um assunto não focado em skincare, que é o assunto principal do canal, mas quero começar a fazer alguns vídeos extras de assuntos legais para compartilhar e vocês compartilharem comigo nos comentários o que vocês gostam. Eu quero, né, como eu falei, fazer mais vídeos assim, é que tá meio complicado porque eu já faço 3 vídeos por semana aqui, e daí eu pesquiso tudo, eu gravo tudo, eu edito tudo, então eu faço tudo por aqui, lá no meu Insta, lá no meu blog, em todas as redes sociais eu faço tudo sozinho, então tá assim puxado, mas sempre que puder vou ir tentando fazer esses vídeos extras, principalmente esse de livros. Quero fazer ao longo do ano alguns, conforme eu for lendo, tendo mais conteúdo, quero ir fazendo, porque é uma coisa muito legal que eu gosto muito. Começando para falar que eu não tenho Kindle, nada contra quem tem Kindle, é maravilhoso, né? Outra ferramenta para poder ler, mas é que eu sou muito apegado aos livros físicos, assim, então ainda não tenho Kindle, talvez um dia eu tenha. Mas acredito que isso daqui que eu vou mostrar pra vocês hoje também dê pra ler no Kindle. E aqui no comentário fixado eu vou deixar o link de onde eu achar eles pra venderem. Mas eu sempre recomendo na sua cidade você ir em alguma livraria, principalmente se for livraria mais autônoma, né, de nenhuma rede. É bacana ajudar, né, negócios locais pequenos. Sempre que eu viajo, que eu vou para Santos, para Poços de Calda ou para algum bairro diferente de São Paulo, eu sempre procuro livrarias, sebos, e quando é assim da pessoa mesmo que é a dona, sabe? Livrarias pequenas, sebos pequenos, eu sempre gosto de comprar, ajudar, para manter aí, né, essa economia. E eu gosto muito dessas lojas de livro mesmo. Mas se na sua cidade não tiver, ou se você quiser uma coisa mais rápida para chegar na sua cidade, vou deixar o link da onde tem aqui nos comentários fixados também. E aqui eu não sou nenhum especialista, não vai ter nada técnico, é só realmente assim o que eu senti lendo, explicar um pouquinho da história, se eu gostei. É como se fosse uma conversa assim entre amigos mesmo, sabe? Não é nada muito técnico, é só para compartilhar informações. Então aqui eu vou falar de alguns livros que eu li recentemente. Nos comentários também pode falar o que vocês gostam, porque daí vai me ajudar, vai ajudar outras pessoas, pode falar títulos diferentes que vocês gostaram de ler nas últimas semanas, nos últimos meses, porque daí quem vier assistir o vídeo vai ter mais aí opções para conhecer, e eu vou conhecer mais opções também, então fiquem à vontade para comentar. E para começar, eu quero falar desse livro aqui, que eu comprei ele faz muito tempo e eu não tinha terminado de ler, e esse ano eu terminei de ler, que é esse aqui, da Fernanda Torres. Ele é brasileiro e ele chama Fim. Assim, a Fernanda Torres é aquela atriz, né, da Globo, muito conhecida pelo Os Normais, adoro ela nos Normais. E o que você espera de um livro dela? A gente espera que seja uma coisa assim, engraçada, irônica, talvez com um humor mais ácido, e é exatamente isso que esse livro é. Aqui eu vou ir falando com calma, vou ir lendo as informações, então assim é um vídeo realmente para deixar passando, para relaxar. E o que tá escrito aqui atrás? O João Moreira Salles falou que o título é Fim, mas o livro trata mesmo da vida, plena, forte, caliente e safada, dessas que caberiam numa comédia de Mário Monicelli, caso ele tivesse lido Nelson Rodrigues e Pornopopeia. Com o sol de Copacabana pelas fuças, avisem aí, uma escritora acaba de entrar em cena. Agora o Antônio Cícero, o que ele falou? Alternando técnicas narrativas com destaque para magistrais instâncias de fluxos de consciência, Fim captura brilhantemente a dramática oscilação de tristezas e ilusões, grossuras e sutilezas, pequenos afazeres e grandes esperanças, cujo entrecruzamento compõe as tragédias e as comédias humanas de nossos dias. E o Sérgio Rodrigo. Fernanda Torres estreia na ficção com voz incrivelmente moldada, capaz de transformar histórias noturnas de velhice e morte numa ensolarada comédia carioca de costumes. Nesse claro escuro, ela encontra matizes inéditos de sabedoria, crueldade, ternura, tristeza e humor. Está provado que, além de hereditário, o talento pode ser multimídia. Daí, deixa eu ver aqui dentro. Gente, a edição dele, se eu não me engano, acho que é lá pra 2012, talvez. Deixa eu ver se vai ter aqui. 2014, a edição dele.
Foi feito em 2013, essa edição aqui que eu tenho é 2014. E aqui fala o quê? Eles são cariocas, se conheceram na praia, foram companheiros de vadiagem em blocos de carnaval, viveram o desbunde dos anos 1960, as festas movidas a álcool, sexo e pó. Suas vidas testemunharam um país que virava de cabeça para baixo em costumes e valores. É esse o pano de fundo dos excessos, separações e arrependimentos que compõem as histórias de Fim. Álvaro, Silvaro, Ribério, Neto e Ciro. São figuras muito diferentes, mas partilham não apenas o fato de estarem no extremo da vida, como também o acanhamento dos horizontes. Sucesso, realização pessoal e serenidade estão fora de questão. Ninguém parece capaz de colher no fim das contas mais do que um inventário de frustrações. Há graça, sexo, sol e praia nas páginas de Fim, mas elas também são cheias de resignação e melancolia. Humor sem superficialidade, lirismo sem cafonice, complexidade sem afetação. De que mais precisa um romance para dizer a que veio? Fernanda Torres nasceu no Rio de Janeiro em 1965. Há 35 anos mantém uma carreira de sucesso no teatro, no cinema e na televisão. É colunista de Folha de São Paulo, da Veja Rio e colaboradora do Piauí. Então, assim, é muito legal o título do livro, né, Fim, e do que o livro se trata, né? Vocês já vão ter uma ideia aí do que eu falei, né, do que ele se trata. Mas é a história de um grupo de amigos, né, homens, que já estão ali realmente no fim da vida, velhinhos, e é legal que vai contando a história de cada um, os relacionamentos amorosos que eles tiveram, como relacionamento amoroso às vezes atrapalhou a amizade com o outro ao longo dos anos, vai mostrando eles na fase atual da velhice, pensando nessas amizades de quando eles eram jovens, tudo com muito humor, mas com muita melancolia também, com humor assim ácido, e assim é um livro bem explícito também, ela não fala as coisas assim de forma amena, assim, é bem direto mesmo, às vezes pode até assustar, e é bom assim ser um pouquinho mais velho para ler esse aqui, talvez aí 18 anos para mais, porque ele realmente é assim mais explícito, mas é um livro assim que eu recomendo para quem quer uma coisa assim mais rápida, sabe? Parece que você tá lendo assim um seriado, como se você estivesse assistindo um seriado. É uma coisa rápida, engraçada, ela não perde assim muitas páginas descrevendo lugares, sabe aquela sutileza? Ela assim é realmente bem direta, já vai pra ação, tanto que não é um livro com muitas páginas. Ele vai ter, acho que 200 páginas ele vai ter, então assim é um livro muito rápido, dinâmico, com humor. Então, se você não gosta daqueles livros assim mais lentos, né, se você gosta assim de coisa direta, assim uma coisa mais as coisas acontecendo, engraçado, assim realmente é como se eu estivesse assistindo uma série assim bem gostosa. Então, esse aqui eu adorei. Eu tenho que pesquisar se ela lançou outros livros depois desse, porque já fez 10, né? Vai fazer uns 10 anos que ela lançou esse. E eu achei a escrita dela muito gostosa, assim, eu li ele rapidinho, que é muito gostoso. Vai passando de personagem para personagem, sabe? Assim, realmente assim, uma coisa leve, uma coisa fácil de ler. Não é aquele livro denso, com muitos personagens, muitas tramas. Ele realmente é de personagem, acaba um personagem, começa outro, sabe? Então, assim, muito bom de ler, recomendo demais esse aqui. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês o melhor livro que eu li em muitos, muitos anos, um dos meus livros preferidos da vida, que é esse aqui, que ele é japonês, e ele chama Querida Kombini, e ele é da Sayaka Murata. Desculpa se eu estiver falando o nome dela errado, mas eu acho que é assim. E assim, gente, esse aqui, eu gosto muito de livros que você sente que você tá no cotidiano de realmente de outras pessoas, de outras culturas, e você se sente ali na história. Esse livro, ele não é um livro complexo, ele não é um livro denso, ele não é um livro cheio de personagens, não é um livro cheio de revelações, é um livro assim muito linear, muito gostoso de lendo, muito calmo, tem poucos personagens, você tá na mente da personagem principal e assim, você realmente sente tudo que a autora tá descrevendo, você sente que você tá ali, você sente que tá trabalhando com ela, assim,
Ah, é muito gostoso. Deixa eu ler o que está escrito aqui atrás. Neste premiado best-seller internacional, Sayaka Murata cria, no interior de uma combine... combine é o quê? Uma das onipresentes lojas de conveniência japonesas. Vou falar um pouco mais depois. Um espelho da sociedade contemporânea, questionando os moldes em que temos que nos encaixar para fazer parte dela. Um romance divertido e provocador por uma das mais celebradas vozes da literatura japonesa. O romance de Tóquio e suas agitadas lojas de conveniência. O que o The New York Times falou? Curto, elegante e irônico, lança um feitiço fluorescente. O BuzzFeed News falou um romance discretamente brilhante sobre uma mulher fora do padrão. Aí aqui dentro eu conto um pouquinho da autora. Sayaka Murata nasceu em 1979 em Inzai, na província de Chiba, próxima a Tóquio. Fã de mangás e ficção científica desde a infância, já escrevi histórias. Por este romance recebeu o prêmio Akutagaya e foi colocada entre as mulheres do ano pela Vogue Japão em 2016. Antes havia recebido os prêmios Gunzo e Noma em 2003 e 2009, ambos voltados para novos escritores, e o prêmio Yukio Mishima em 2013. Os temas abordados por ela costumam se relacionar à não conformidade dentro da sociedade japonesa nas relações de gênero, trabalho e na sexualidade, muitas vezes incorporado aspectos distópicos ou de horror. Seu conto, Um Casamento Limpo, sobre um casal que deseja conceber um filho sem fazer sexo, foi publicado na Granta Volume 13 Traição, também em tradução de Rita Kou. Curiosamente, Murata, que mora em Tóquio, também trabalhou por mais de uma década em uma combine, desde a faculdade até quase um ano depois do sucesso estrondoso deste romance. O trabalho na loja a ajudava com a rotina da escrita e lhe permitia uma das suas atividades preferidas, observar pessoas comuns em seu dia a dia. Então, assim, eu falei, esse aqui até quando eu postei teve gente que achou meio difícil de comprar. Eu achei esse daqui numa livraria de Santos, mas tem online também, vou deixar o link aqui no comentário fixado, se alguém não achar na sua cidade dá pra comprar online. Como eu falei, esse aqui assim, ele é um livro assim muito calmo, muito lento, muito linear, com poucos personagens, que assim, você vai lendo e vai assim se aventurando junto com ela. É um livro assim leve, porque é o dia a dia dela. E a personagem principal desse livro, ela é uma mulher realmente fora do padrão da sociedade, né? Porque a sociedade obriga a gente a se moldar dentro do padrão pra gente poder sobreviver e viver, né? E ela não. Ela trabalha nessa rede de combine. E o que é combine? Combine são lojas de conveniências do Japão. É como se fossem as lojas de conveniências dos postos de combustível do Brasil, só que assim, fora do posto de combustível, sabe? E lá no Japão é comum ter uma em cada quarteirão, porque elas vão vender medicamento, vai vender comida, vai vender item de higiene pessoal, vai vender livro, vai vender revista. É como se fosse um mercadinho, só que muito mais completo. E eu tava até assistindo depois vídeos assim no YouTube pesquisando de pessoas que moram lá, e muita gente realmente vai lá só assim para comprar comida mesmo, porque no Japão tem aquele ritmo, né, de trabalho frenético nos escritórios, então não dá tempo de comer, não dá tempo de ir para casa, então as pessoas vão lá e compram comida lá, compram tudo que precisa lá. Então é uma coisa muito tradicional no Japão, essas combines. E aí mostra ela trabalhando lá. E qual que é assim, por que ela tá fora do padrão? Porque ela já é uma mulher mais velha, e geralmente quem trabalha nessas lojinhas são mais adolescentes, porque é um emprego temporário. É como se fosse aqui no Brasil, como se fosse assim um estágio, não é um CLT, uma carteira assinada, que não tem como você ter promoções e crescer. É isso, ela nunca ia ter um crescimento, ela só ia ser atendente ali para sempre. Isso lá era uma coisa assim muito diferente para eles, porque realmente é como se fosse um estágio. Só ficava lá até terminar a faculdade e achar um emprego no escritório. Então todo mundo achava isso muito diferente. E uma outra coisa diferente nela fora do padrão é que ela não se preocupa em ter namorado, em se relacionar, em casar e ter filhos. Então também isso é uma coisa assim que os outros personagens achavam muito estranho, e é muito legal que a gente tá dentro da cabeça dela com os pensamentos dela, e daí faz a gente refletir sobre a pressão da sociedade com que a gente tem que fazer, sendo que às vezes a gente nem quer isso. Então é muito legal, ela é um personagem assim, bem livre, vive do modo dela, não que seja assim o modo ideal, mas era o modo que ela se sentia bem trabalhando ali, sabe?
Então, muito gostoso, e também dá para perceber várias coisas da cultura japonesa, né? Essa cultura de trabalho, da pressão da sociedade, dessas lojinhas de conveniência. É engraçado ver como ela tem tudo na cabeça, o que tinha que fazer para ficar certinho, sabe? Essa cultura mesmo de deixar tudo assim bem certinho. Então, recomendo demais, uma delícia esse livro. Ele não é muito grande, ele vai ter 150, assim, na faixa de 150 páginas, 149, 148. Não é muito caro, já é um livro assim um pouco mais antigo. Então, nossa, recomendo. É uma leitura leve, acho que todo mundo vai gostar, não é uma coisa densa, pesada. Às vezes a pessoa não quer, né, uma coisa assim muito densa, quer uma coisa assim mais leve, né? Às vezes tá começando aí a ler, tá voltando a ler, porque aqui no Brasil a gente não tem tanto esse hábito. Então, é bem legal que assim todo mundo vai gostar. E eu realmente gostei dele por isso, porque é muito despretensioso, ele não quer ser uma coisa assim, sabe, super inteligente, super cheio de tramas. Não, ele é isso. Ele é leve, mas ele tem esse impacto, faz a gente pensar. Muito gostoso, gente, recomendo esse. Agora, galera, eu quero falar um pouquinho desse aqui, que também é brasileiro, que é Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Aqui atrás está escrito A Experiência de um Médico no Maior Presídio do Brasil. Esse aqui eu comprei num sebo, foi R$ 15. Adoro em sebo comprar livros assim, e também porque esse aqui, aliás, ele veio... não sei se eu vou achar agora, mas tem várias coisas sublinhadas, igual aqui, olha... Tá vendo que tá em volta, marcado? Eu fico pensando, sabe? Nossa, quem será que tava lendo isso aqui? Por que será que ela tava sublinhando? Será que foi algum trabalho de escola, sabe? Um trabalho, às vezes, de psicologia, ou da medicina mesmo, literatura. Acho legal, assim, sabe? O livro já tem uma história além da história dele, né? Mas aqui dentro o que tá escrito? Com mais de 7.200 presos, a Casa de Detenção de São Paulo é o maior presídio do país. Está situado no bairro do Carandiru, a 10 minutos da Praça da Sé, marco zero da cidade. Construída da década de 20, é um conjunto arquitetônico formado por 7 pavilhões, cada um com 5 andares. Neles há corredores que chegam a 100 metros de comprimento. As celas têm portas maciças. Para saber o que se passa atrás delas, é preciso abri-las. Os presos passam o dia solto e trancados à noite. Só o pavilhão 5 abriga 1.700 prisioneiros, mais de 6 vezes a população carcerária do presídio americano de Alcatraz, desativado nos anos 60. Em 1989, Drauzio Varela iniciou na detenção um trabalho voluntário de prevenção à AIDS. Seu relato nesse livro tem as tonalidades da experiência pessoal, resulta dos relacionamentos que a profissão de médico permitiu manter com presos e funcionários. Não busca denunciar um sistema prisional antiquado e desumano. Expressa uma disposição para tratar com as pessoas caso a caso, mesmo em condições nada propícias a manifestações das individualidades. Na cadeia do Carandiru, Drauzio Varela conheceu pessoas como Mário Cachorro, Chanto, Roberto Carlos, Sem Chance, Seu Jeremias, Alfinete, Filósofo, Loreta e Seu Luiz. Não importa a pena a que tenham sido condenados, todos estão sujeitos a normas de controle de comportamentos vigentes na instituição. Por outro lado, todos seguem um rígido código penal não escrito, criado pela própria população carcerária. Contrariá-lo pode equivaler à morte. Estação Carandiru fala dessas pessoas. São crônicas sobre formas de viver e morrer. Drauzio Varela nasceu em São Paulo em 1943. É médico, cancerologista formado em 1967 na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esse livro aqui ele é bem antigo, conta a história de quando ele era bem novo, que ele ainda não era famoso, né, igual hoje em dia, que ele é super famoso, mas mostra assim realmente quando ele ainda não era famoso e mostra o dia a dia dele. Não é um livro de ficção, é um livro assim do relato dele, e tem o filme, né? Mas assim, eu quis ler o livro, eu sei que assim é antigo, né? O filme é antigo, isso aqui é antigo, mas eu li o livro recentemente, eu queria assistir o filme. Só que depois que eu li o livro, eu fui tentar ver o filme e eu não consegui ver o filme porque eu achei muito caricato, eu não achei assim real igual o livro, eu achei assim um livro muito melhor, eu não consegui ver o filme, eu comecei a ver, não consegui ver, e também tem muitas coisas cortadas, e assim, são histórias tão ricas, e assim, tem tantas histórias aqui, que lógico que no filme, né, de 2 horas, 1h30, não vai conseguir colocar tudo isso, então realmente no filme tem que ser uma coisa mais cortada, mais compactada, então o livro é muito melhor.
E, como eu falei, assim, tem muitas histórias aqui. Ele conta assim tudo. Ele conta desde como é chegar lá, como é trabalhar lá, como foi os primeiros dias, como falta material, como é a história de cada um. Lógico que isso aqui não é um livro para falar assim, ai, coitados, eles estão ali sofrendo. Não, eles estão ali presos porque cometeram crimes, mas mostra como é a realidade difícil lá, principalmente para uma pessoa que quer fazer o trabalho dela. Ele é médico, ele tem que atender todo mundo, não importa o que a pessoa fez. Isso é a profissão dele, é o trabalho dele, ele tem que atender as pessoas da forma correta. Daí mostra como é difícil. Por exemplo, em casos mais graves, não dava para tratar lá, tinha que levar a ambulância para o hospital. Quando a ambulância ia para o hospital com preso, o hospital não atendia, porque era um preso do Carandiru. Então, às vezes, o preso já sabia que se ele fosse para lá, ele ia ficar 5 horas da ambulância e não ia conseguir nem atendimento. Então ele só pedia para fazer o que desse ali na cadeia mesmo, sabe? Então aqui, gente, tem toda a experiência dele, né? E tem temas, assim, bem pesados, de coisas mesmo que acontecia lá. Às vezes ele passava um medo, sabe? Que ele tava, assim, num lugar... Teve um dia que tava tendo uma tempestade, ele tava num lugar que era para ele passar um vídeo educativo sobre algum tema, só que aí com a tempestade não deu e daí apareceram 2 presos, assim, daí ele achou que ia acontecer alguma coisa com ele, mas os presos tinham muito respeito por ele porque ele era o médico. Enfim, conta muitas histórias, assim, bem interessante, né? Até mesmo conta as histórias de como as pessoas foram presas, né? O que levou elas lá, o que elas fizeram. E, assim, conta todo o sistema lá dentro mesmo que a gente não tem muita ideia, né? Que assim, é bem diferente do que a gente imagina. E pra quem gosta daquele Orange is the New Black da Netflix, esse aqui é uma versão, assim, bem mais pesada daquilo lá, mas é realmente a realidade do que acontece ali. Então, recomendo também, é uma experiência bem bacana, mas bem pesado. Acho que, assim, maior de 18 anos pra ler ele, porque tem uns assuntos mais pesados mesmo, mas é um livro, assim, muito legal, muito realista. E eu gosto muito, assim, de livros, como eu falei, né, que mostra cotidianos diferentes que eu nunca ia saber e que no livro a gente conhece muito mais detalhes do que em filmes, né? Então, muito bom esse aqui. E agora, galera, o último que eu vou mostrar hoje é esse aqui, que é A Cor Púrpura. Com A Cor Púrpura, o meu assim, relacionamento com essa obra primeiro foi com o filme, que é aquele filme mais antigo, muito famoso, né, maravilhoso, concorreu, ganhou, não sei se ganhou o Oscar, porque naquela época o Oscar não dava muitos prêmios para esse tipo de coisa, né, de histórias, né, de atores realmente negros, de histórias, né, de escravidão, enfim. O Oscar não dava muito prêmios para esse tipo de história, igual hoje em dia que ele reconhece mais. Então, eu sei que ele foi indicado ao Oscar, mas eu não sei se ele ganhou. E, assim, como eu falei, né, meu primeiro relacionamento, assim, com essa obra foi com o filme, mas eu vi o filme, deve ter aí 10 ou mais anos, e eu tenho memória muito ruim, então, assim, eu não lembrava de quase mais nada. E eu sei que agora vai sair um filme novo. Lá nos Estados Unidos, eu acho que já saiu, aqui no Brasil, pelo que eu vi, ainda não saiu, porque eu quero assistir. E daí eu quis reler, mas assim, né, queria conhecer de novo a obra, rever a obra, mas eu queria primeiro ler o livro antes de ver o filme novo, porque eu gosto muito de ler o livro, porque o livro é sempre muito mais detalhado. Então, li ele, assim, lembrando pouquinha coisa, então, assim, o final dele é muito surpreendente, muito bonito, muito emocionante. Então, esse aqui é aquela história realmente mais densa, mais emocionante, aquela trama mais complexa. Deixa eu ler aqui atrás o que fala. E essa daqui é uma edição especial toda roxa, que assim, quando eu vi eu fiquei apaixonado. Eu queria essa edição, eu não queria edição normal, a capa é dura. Ai, achei muito lindo, mas claro que não precisa ser esse aqui, pode comprar num sebo edição antiga, ou tem edição nova mais simples, sem ser capa dura, ou deve ter no Kindle também. O importante é ler e conhecer a obra, que assim, é maravilhosa. E aqui atrás o que tá escrito? Best-seller vencedor do prêmio Pulitzer. É Pulitzer que fala. Gente, se tiver alguém aqui assistindo esse vídeo que gosta muito de livro, viu falando essas coisas erradas, vai, assim, me matar. Sorry. De ficção e do National Book Award. Edição com 2 textos inéditos da autora. Prefácio de Stephanie Borges e pós-fácio de Carla Acotirene. O que torna a escrita de Alice Walker tão indelevadamente comovente é a escolha de narrativa que gera uma íntima identificação com a heroína.
Isso foi falado pelo The New York Times. Obra-prima da premiada escritora Alice Walker. A Cor Púrpura conta a história de Celie, uma mulher negra que vive no sul rural dos Estados Unidos, durante o período de segregação racial. Gente, eu vou deixar a luz ali roxa, porque vai combinar. E essa fita de LED eu comprei na Amazon, vou deixar aqui o link também pra quem quiser, e eu comprei ela é mais cara, eu comprei ela porque é de uma marca assim que eu acho que vai durar mais, porque eu não quero ficar trocando, e porque tem integração com a Alexa. Então, deixa eu ver. Alexa, deixa a fita de LED roxa. Ficou mais bonito. Enfim, continuando. A jovem sofre os mais diversos tipos de violência de seu padrasto e do homem com quem é obrigada a se casar, mas sua vida muda consideravelmente após a chegada de Shug Avery, amante de seu marido, que a ajuda a descobrir mais sobre si mesma, abordando a desigualdade entre os gêneros, o racismo, a misoginia e a desigualdade social. A narrativa é constituída por meio de cartas escritas por Celine a Deus e a sua irmã Nettie, de quem foi obrigada a separar. Nettie. Será que fala Nettie? Porque tem 2 T's? Enfim, vou falar Nettie. A se separar. A linguagem utilizada por Alice Walker é extremamente lírica, em sua consonância com a grande marca da protagonista, sua sensibilidade e delicadeza, que resistem às situações adversas em que vive. Ao escrever esse aclamado livro, a autora presenteou os leitores e leitoras com alguns dos personagens mais marcantes da literatura norte-americana. Não por acaso, a obra foi adaptada para o cinema por Steven Spielberg, que é o filme bem antigo que eu falei, indicado ao Oscar. Se tá escrito indicado ao Oscar é porque ele não ganhou Oscar. Gente, que absurdo esse filme não ter ganhado Oscar. Enfim, além de ter sido encenada na Broadway, A Cor Púrpura é um marco na história da ficção. Falando só mais um pouquinho sobre o filme, vai lançar esse novo, mas assim, eu acho que ele dificilmente vai ser bom igual ao antigo, porque o antigo é muito cru, é muito real, é maravilhoso. Hoje em dia tá difícil de ter assim, uns filmes bons, né, mais reais, assim, com os atores realmente. Hoje em dia eu sinto, assim, no geral, uma coisa mais artificial dos filmes, mas ainda, lógico, tem muitos filmes muito bons, mas espero que seja muito bom, mas igual o original, o filme antigo, acho que não vai ser. Enfim. E aqui dentro, gente, só pra mostrar um pouquinho, ele é muito, muito lindo, vem com essas grafias, esses desenhos, é maravilhoso. E como tá escrito aqui atrás que eu falei pra você, esse livro a gente lê ele porque a gente vai lendo as cartas que ela vai mandando pra irmã dela, que naquela época, assim, tanto por ela ser negra como por ser mulher, ela não tinha muita voz, né? Não tinha muito direito de escolher o que ela queria. Então, por esses 2 fatores, naquela época, realmente, assim, ela era jogada de um lado pro outro. A irmã dela, uma hora elas tiveram que se separar, então ela começou a mandar cartas pra irmã dela. E ela vai contando tudo da vida dela nas cartas, a irmã dela escreve de volta, a gente vai vendo isso, é uma dinâmica assim mais diferente. Uma coisa que pode incomodar um pouco é que como a gente tá lendo as cartas que ela escreve pra irmã, propositalmente tem alguns erros de grafia, daí quando eu comecei a ler, eu ficava assim meio... era meio estranho, assim, ficar lendo tudo escrito errado, eu ficava meio incomodado, que eu queria ficar lendo as palavras escritas certas. Mas é parte da narrativa, né? E dava pra ver também a diferença, que ela escrevia assim as coisas mais erradas, a irmã dela já tinha mais estudo, escrevia as cartas de maneira mais correta. São assim, coisas que estão nas entrelinhas que a gente vai percebendo quando a gente vai lendo. E daí mostra toda a violência que ela sofre, e assim, o crescimento pessoal dela com o tempo mesmo, igual falou quando chega essa outra personagem, que é amante do marido dela, a dinâmica entre as duas, tudo vai mudando, e assim, ela sempre vai falando muito da fé dela, que ela tem em Deus também, vai contando isso. E assim, é aquele romance, assim, aquele drama realmente épico, com várias tramas, vários personagens, várias reviravoltas. O final é muito surpreendente, muito emocionante. E é muito importante para todo mundo, ainda mais agora que a gente tá em 2023, porque como eu tenho já mais de 30 anos, quando eu tinha lá pelos meus 20, eu gostava, assim, né, de ver muito... Que foi quando eu comecei a ver isso aqui, né? Eu me interessei mais, assim, por ver muito essa história mais antiga da segregação racial, do racismo, de tudo que acontecia. E agora, 10 anos depois, eu vejo muito da geração nova, às vezes não conhece isso, né? Porque a história tende a apagar, a minimizar
as coisas que aconteciam antes, ainda mais agora, né? Que graças a Deus tá tudo muito melhor. Lógico que ainda não tá perfeito, tem muita coisa ruim acontecendo, mas tá muito melhor. Então eu vejo que a geração nova, às vezes, não tem ciência do que acontecia, né? Então é muito bom a gente ler pra gente ter ciência, pra gente ter respeito, pra gente falar as coisas com consciência das coisas que já aconteceram. E também por isso é bastante que vai ter um filme novo, porque daí vai mostrar a história pra mais gente vai se interessar, daí pode ler a obra original. Então todo tipo aí de mídia, né, com boas histórias, com coisas que trazem entretenimento e conhecimento ao mesmo tempo, eu acho assim muito importante e muito bacana e muito válido de ter. Então esse daqui eu recomendo muito, mais para quem já quer realmente uma coisa mais épica, uma coisa mais emocionante, mas que você também vai aprender sobre aquela época, sobre as dores, sobre como era. É assim, é maravilhoso, é um clássico, né, gente? Esse daqui é um clássico, assim, para sempre. Espero e acredito que nunca vai ser esquecido, que é muito, muito bom. E apesar dele ser uma ficção que, assim, tem, assim, um pouquinho daquela coisa mais antiga de Sessão da Tarde, ele não é aquela coisa, assim, tão açucarada, tão Sessão da Tarde. Ele ainda, assim, ele ainda é bem real. Claro que ainda tem, assim, aquela coisa, um pouco daquela emoção clichê, mas ainda assim é bem real, assim, é realmente uma vivência que você sente lendo ele. Então não é uma coisa boba, é uma coisa assim que você sente mesmo, que é muito legal de ler, eu acho muito importante. Então é um livro assim que eu recomendo bastante também. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo extra aqui no canal, que aqui no canal falo mais de skincare, mas acho muito legal aí que se eu contei de algum desses livros, alguém se interessou e começar a ler e gostar, eu já acho assim que vai ter super valido a pena, eu vou ficar super feliz. Se você já leu algum desses livros, comenta a sua experiência aqui, mesmo se você gostou, se você não gostou, se você concorda, se você discorda, comenta o que você quiser, que é muito bacana essa troca de experiência, comenta seus livros favoritos. Fica à vontade aí nos comentários para se expressar, a gente ter essa troca. Se você só viu o filme de algum deles, conta. Ou se você só leu, se quer ver o filme, enfim. Que você tiver vontade aí, compartilha aqui com a gente. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, se inscrevam no canal. Dê o like aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.